Olá, pessoal, boa tarde. Vamos continuar aqui a nossa correção volume 2, livro de atividades. Nós temos aqui uma imagem que mostra a área interna de uma casa indígena conhecida como OP, tá? E aqui nós temos várias crianças reunidas, o cacique ali quase que ao meio, né? E o que será que está acontecendo aqui? Letra A. Que tipo de tradição é mantido pelos indígenas da etnia Guarani nas reuniões que acontecem no interior de uma OP? Claro que é a tradição oral, né? Provavelmente eles estão aprendendo cantigas, músicas de roda. O cacique provavelmente está passando informações, ensinando, contando alguma história. E como que os indígenas faziam isso? Através da oralidade, através das contações de histórias, das músicas, dos ensinamentos. Eles conseguiram manter as suas tradições, os seus conhecimentos, os seus ensinamentos ao longo do tempo, sem necessariamente registrá-lo de forma escrita, como os egípcios, mesopotâmicos e chineses fizeram lá no começo, né, da história que nós conhecemos lá das primeiras civilizações e que nós estudamos bacaninha aí na nossa primeira etapa. Letra B. Homens e mulheres participam das reuniões que acontecem em uma OP de acordo com a imagem que outras pessoas frequentam. Vamos ver. Olha só, vou aumentar para que vocês consigam identificar. Nós conseguimos, obviamente, né, ver crianças e na foto registrou-se o momento em que o cacique da aldeia Guarani, Tecoa Piau, reuniu com crianças da comunidade. Essas reuniões são importantes para preservar a tradição e cultura dos povos indígenas, né? É o que nós já sabemos. Na questão número 2, conforme estudamos, os povos de diferentes épocas e lugares buscam preservar a própria cultura por meio de tradições orais. Então, letra A, ordene as letras destacadas para identificar uma das maneiras de preservar culturas e tradições orais. Então, vamos ordenar aqui e a gente tem a palavra mitos, né? Nós vimos a diferença entre lendas e mitos. Os mitos procuram explicar, né, o surgimento das coisas, explicar a funcionalidade de alguma questão, né? Por que é assim, por que funciona dessa forma, ou como surgiu. Esse é o objetivo do mito, né? E esses mitos, eles eram muito importantes para poder dar explicações para aqueles fatos e acontecimentos de que aqueles povos não conseguiam compreender, não tinham conhecimento científico e técnico como nós temos hoje. Mas o ser humano sempre teve essa necessidade de tentar entender o funcionamento das coisas, o surgimento, por que é assim, por que funciona dessa forma, por que os fatos e as circunstâncias se dão desse jeito. Então, como que eles explicavam se eles não tinham todo o conhecimento e toda a técnica que nós temos hoje? Através dos mitos, né? Nós estudamos tudo isso. E os mitos são muito importantes para manter a tradição desses povos. E nós conhecemos muitas das histórias e muitas das crenças, né, de hábitos cotidianos, de crenças através dessas histórias, desses mitos que se preservaram aí durante tempos, através da oralidade, porque não existia, né, o registro escrito. Por isso que nós estudamos oralidade, por isso que ela é tão importante para que nós possamos conhecer a nossa própria história, né? Porque os hábitos, crenças, costumes, usos, conhecimentos desses povos fazem parte hoje do nosso cotidiano. Para os povos indígenas, quem é a principal pessoa que transmite conhecimentos para preservar as tradições? Nós sabemos que para os povos indígenas é o pajé. Pajé ou xamã, né? É o responsável por transmitir conhecimentos e assim possibilitar a preservação das tradições, ok? E para os povos africanos, quem é a principal pessoa que transmite conhecimentos? Nós vimos que são os griots, né? Eles são responsáveis aqui, o griot é responsável, como está na resposta, por transmitir por meio da oralidade os conhecimentos, tradições dos povos africanos. Essa ilustração aí mostra como é o interior de uma OP, né? Em uma folha à parte, desenha as atividades que são realizadas nesse tipo de local.
Quais são as atividades que são desenvolvidas? Contações de história, cantos, cantigas de roda, né? Discussão de algum fato, algum acontecimento que seja de curiosidade das pessoas que estão ali envolvidas. Então, provavelmente elas vão se sentar ou em roda ou ao chão ou nesse banco que tem aí, vão ouvir e contar histórias, fatos e acontecimentos. Poderia ser aí um norte para a sua ilustração. Com a ajuda do professor e colegas, pesquise o mito de origem indígena. Existem inúmeros para você pesquisar, né? Cada um mais interessante do que o outro, porque eles tinham uma criatividade e eles tinham uma forma de se expressar e de querer compreender as coisas, os fatos, os acontecimentos, e eles criavam as histórias e explicavam de maneira magnífica, né? E registra esse mito em forma de quadrinhos. E lembre-se de dar um título para a criação. Vocês viram comigo o da mandioca e o do Guaraná, mas existem vários outros mitos aí da nossa cultura indígena que você poderia registrar em forma aí de um quadrinho bem simples. São só 3 tranquilo, tá? Para fazer a atividade. Basta pesquisar aí na internet que tem vários, e um mais interessante do que o outro. 4. Risque as letras F, M e B dos quadrinhos. Descubra com as letras restantes 2 maneiras de preservar uma cultura sem escrita. Então, vamos lá. Como que se dá, né, a preservação ao longo do tempo? Através da repetição e com convivência, né? As pessoas iam convivendo ali nos grupos, nas aldeias, conversando, contando histórias, cantigas de um para o outro, de geração para geração, e aquela história se repetia de uma geração para a outra, do pai para o filho, e por aí vai sucessivamente. E as histórias, os mitos, os cantos, os rituais, as crenças, as formas de fazer as coisas, elas vão se repetindo e vão se solidificando e enraizando aí ao longo do tempo, e aí nós temos conhecimento da existência delas hoje. Então é o quê? Repetido. O pai fala para o filho vai falar para o seu filho, que vai falar para o seu filho, que vai falar para o seu filho, até chegar hoje em dia e chegar aos nossos ouvidos e ao nosso conhecimento, tá? Repetição e convivência são as palavras aí muito importantes para se manter uma tradição oral. Use as ilustrações como dicas para completar o texto com as palavras corretas. Então, como nós vimos, né, nas tradições orais africanas, griots são responsáveis por transmitir conhecimentos com base em mitos e histórias orais. Para memorizar e celebrar essas histórias, as pessoas tocam instrumentos musicais e dançam, né, que fazem parte aí do movimento da tradição oral deles. Então, vamos lá. Estudamos que há diversos idiomas no mundo. Vários idiomas, várias formas de escrever, né? O mundo é gigantesco em diversidade. Pinte as ilustrações que representam os motivos de existirem tantas línguas diferentes, né? Tantas misturas, tantas diferenças. Então, claro que a migração, né? A saída de um lugar para o outro, migrar, movimentar-se, né? Sair de um lugar e ir para o outro, que é essa primeira imagem aí que nós estamos vendo. E a transmissão de geração para geração. Olha, o que eu tanto falo, né? O papai tá contando a história aí para as crianças, a mamãe tá ouvindo, né? E a menina tá achando a história legal, provavelmente pela carinha, o menino tá assustado com a história que o papai tá contando, né? Ou pode ser o avô também, né? Não sabemos. Mas é uma família aí que provavelmente tá contando historinha aí bacana e passando seus conhecimentos e as suas informações para a geração mais nova. E as diferenças culturais, obviamente, né? Vários povos, várias línguas, várias culturas, várias histórias se misturam e com as suas diferenças formam outras formas de se comunicar, de escrever, outras línguas, uma mistura com a outra, uma palavra que faz parte lá da cultura dos indígenas, como a mandioca que nós vimos, o guarani que nós vimos, que são palavras, né, que vieram da origem indígena e hoje fazem parte do nosso cotidiano, né, dos brasileiros que vivem aqui no território do país chamado Brasil, mas que foi lá de origem de povos que já viviam aqui, os nativos indígenas, mas que hoje fazem parte da nossa cultura, não somente da cultura desses nativos que já estavam aqui. Então, essa
essas diferenças influenciam outras culturas, outros países, outras pessoas, e daí a grande diversidade de povos, de culturas, de línguas, de escritas em todo o nosso planeta. Então é isso, bons estudos, fiquem bem, descansem, aproveitem aí o feriado, descansem um pouquinho, brinquem, assistam TV, mas também leiam o livro literário que foi passado para vocês. E a partir da semana que vem a gente vai se encontrar aí de novo nas nossas salas virtuais e a gente vai se falando. Até lá, um grande abraço para todos vocês.